Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes, mas você pode me chamar de apenas Guto. Está começando mais uma edição do nosso podcast Pedra de Esquina, episódio 57. Nosso tema de hoje é Não Repare a Bagunça. Eu vi recentemente um meme na internet em que o criador de conteúdo fala que essa é uma frase que os pobres costumam falar muito. Normalmente é quando está recebendo alguma visita em casa, fala, né? Não repara a bagunça. E baseado nesse jargão popular, nesse dito, eu quero falar um pouco sobre isso dentro da nossa personalidade aqui do podcast, né? Como que a gente traz os temas e discute isso de uma maneira que a gente se entende aqui. E falando nisso literalmente, né, nesse ditado, eu dificilmente falo isso, eu acho que eu nunca falei essa frase, porque eu não me importo com a bagunça que tá quando a pessoa chega. Principalmente porque normalmente a casa está bagunçada quando alguém chega sem estar sendo aguardada. E se a pessoa já vem na tua casa sem ser convidada ou no momento que tu não está esperando receber ela, o mínimo que ela pode fazer é não se importar com o estado em que a casa está. Já é diferente, por exemplo, se eu convidar alguém para vir em casa, tipo, bora marcar uma merenda aqui em casa. Eu naturalmente vou organizar a casa, vou me preparar para receber a pessoa. Mas se não for esse o caso, a pessoa vai chegar, a casa vai estar no ritmo normal. Então pode ter alguma coisa desalinhada, pode ter louça suja, enfim. Então normalmente eu não me importo muito com isso. Pelo contrário, né? Se a pessoa se sentir incomodada, reparar alguma coisa, eu convido ela para me ajudar a limpar. E aí fica tudo certo. Mas de onde é que vem essa preocupação com o que a pessoa vai reparar na nossa casa? Isso vem da autoimagem, da forma como a gente é percebido pelas pessoas, como a gente se percebe. Então, muitas das vezes a gente tem medo da pessoa achar que a gente é de um jeito que a gente sabe que não é. Ou seja, a pessoa vai achar que a gente é bagunceiro, que a gente é imundo, e talvez não seja essa a realidade. Ou até é a verdade, mas tu não quer que a pessoa saiba disso. Então, por isso que vem essa preocupação, tanto de se preparar para receber alguém, quanto de se incomodar e não estar devidamente preparado quando alguém vem. Tem até um episódio em Todo Mundo Odeia o Chris, que a Rochelle, ela chama um detetizador na casa dela, só que antes dele chegar, tipo, ela mata todos os bichos, ela arruma a casa, que é o que normalmente a gente faz, né? Vai no dentista e aí escova muito bem o dente, como nunca fez. Aí tem gente que vai receber alguém em casa para fazer um serviço, aí a pessoa já adianta algumas coisas do serviço. Isso vem desse mesmo lugar, de como que as pessoas vão nos ver e como que a gente é, reage, né, diante disso. E para isso tem essa questão de como que a gente pode ocultar a bagunça, ocultar tanto na nossa casa quanto também na nossa vida. Porque assim como a gente não gosta de mostrar a bagunça, a sujeira para as pessoas dentro da nossa própria casa, inconscientemente eu acredito que a gente também não gosta que as pessoas vejam a bagunça e a sujeira da nossa personalidade, da nossa vida, da nossa mente. Por isso que muitas das vezes a gente se comporta diferente quando está sozinho e quando está diante das outras pessoas. E também dependendo do nível, né, de contato, de ambiente, de circunstância, isso vai se intensificando. A gente vai mudando, se adaptando, justamente por isso, porque a gente se preocupa muito em como que a gente vai ser percebido pelas outras pessoas. E quando a gente fala em bagunça, nesse caso, né, quando alguém chega na nossa casa de surpresa ou quando a gente não está esperando, existem baguncinhas e bagunçona, que eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? As baguncinhas seriam questões de organização, que são coisas que normalmente a gente até consegue resolver antes da pessoa entrar. Então, por exemplo, a pessoa bateu na tua porta ou te gritou, tu sabe que chegou alguém. Então, rapidamente tu corre, pega algumas coisas que tiverem no meio do caminho, empurra para debaixo de algum móvel ou pega as roupas e joga dentro do guarda-roupa. Dá um jeito de organizar minimamente aquilo que é uma baguncinha. Mas existem coisas que já são maiores, que não é só uma questão de organização, que já é uma questão de reforma ou de algo mais que demanda um pouco mais de trabalho. Então, por exemplo, se a pessoa chega na minha casa agora, eu consigo
pegar as roupas que estão jogadas no chão e colocar dentro de um cesto ou dentro do guarda-roupa. Mas se a pessoa chega agora, eu não vou conseguir resolver uma infiltração que está na minha parede. Eu não vou conseguir, por exemplo, deixa eu ver, consertar a goteira no meu telhado. Então, são coisas que não são de organização, são de reforma. Então, para isso também a gente tem que pensar em como que existe a situação que a gente lida no imprevisto e existe situação que requer planejamento. Isso para nossa casa e também agora trazendo para nossa vida, né? Tem coisas que eu consigo, por exemplo, se eu tiver um date, do nada, eu sou solteiro, né? Tipo, eu consigo um encontro para esse final de semana. Não, não vou me usar, vou usar você. Vamos supor, você tem um encontro esse final de semana. Então, o que que você pode fazer de hoje até sexta-feira, daqui uns 3 dias? Você pode cortar o cabelo, você pode fazer a unha, mas, por exemplo, se você quiser emagrecer ou quiser malhar para ganhar músculo, você não vai conseguir fazer isso em 3 dias, que são coisas de, digamos que de reforma, de estrutura que precisaria planejamento. Então, é como se fosse algo maior. Na nossa vida é assim, tem coisas que a gente resolve no imprevisto, mas tem coisas que requer planejamento, porque demanda mais tempo e mais esforço. E é esse o ponto que eu quero trazer para esse episódio aqui do podcast. Falar sobre preparação e antecipação, para não ser pego de surpresa em situações da nossa vida que vai fazer com que a gente se sinta desconfortável da forma como as pessoas vão nos perceber. Eu não estou falando aqui no sentido de ser ansioso, em viver lá na frente, no futuro, preocupado com tudo. Não, estou falando assim de coisas pontuais. Eu vou até destrinchar melhor aqui em algumas áreas da nossa vida, para a gente entender como que realmente a gente precisa levar a vida assim com um pouco de organização, para que a gente tenha preparo e se antecipe com coisas que podem vir a acontecer. Como, por exemplo, vou trazer já a área profissional. Eu tive uma situação assim que eu estava estagiando lá onde eu trabalho hoje, né, que surgiu uma vaga, e essa vaga seria disputada pelos estagiários. Então, todo mundo ficou afim da vaga, porque a gente era estagiário, estava chegando no final do nosso contrato de estágio, e aí o sonho de todo mundo era ser efetivado. Até porque era 2020, o auge da pandemia, então seria muito difícil conseguir um emprego assim, em outro lugar nesse momento de pandemia, né? E aí a gente foi disputar todo mundo junto uma vaga. E eu lembro que a gente teve uma semana de treinamento prático para ver como que era o cargo lá onde a gente ia atuar, que era operador de closed caption. Eu trabalho numa emissora de televisão, né? Então é um cargo específico para televisão. E aí eu não tinha muita noção do que era esse cargo, porque é muito específico. Mas aí nessa semana de treinamento, a gente viu como que é o dia a dia da função. E o que que eu fiz? Eu percebi o que era de atributo importante para a função e eu poderia me exercitar ou desenvolver nesse período até o teste, sair o resultado mesmo da vaga. Então, eu percebi que eu precisava trabalhar minha dicção, porque o cargo precisava fazer locução. Eu percebi que eu precisava treinar minha escuta, porque precisava também ter retorno de transmissão e repetir, então ter memória, digitação, porque parte do cargo precisava transcrever texto ou corrigir ortograficamente algum texto. E aí então eu fui pegando essas dicas e fui exercitando ao longo da semana, fui me preparando. E no dia que foi o teste mesmo final, que já tinha inclusive uma parte das pessoas tinham sido eliminadas nesse período, e para esse último dia de teste só tinham 3 pessoas, que era eu e mais 2 amigos. Então para mim eu tava com um sentimento de tranquilidade, porque eu sabia que se eu não conseguisse a vaga, algum dos meus amigos ia conseguir, então eu ia ficar muito feliz por eles, mas eu também queria muito a vaga. Então, o que que eu fiz no dia do teste? Eu acordei bem mais cedo do que eu deveria acordar, eu fiz um aquecimento bom de voz e eu tirei o teclado do computador que a gente tinha na época. Aí eu fui para a laje de casa, que hoje é onde eu moro, que na época era só a laje. Aí eu peguei o teclado do computador e fui treinar a digitação. Aí eu fiquei um bom tempo digitando. Vinha letra de música na minha cabeça, eu digitava. Eu ia treinando porque eu vi que eu precisava dessa agilidade na digitação. Aí eu aqueci a voz bastante antes de ir.
treinei articulação, vinha treinando um pouco de memória, desse negócio da atenção que precisava para o cargo. E quando chegou na hora do teste, eu estava bem preparado. Então, por exemplo, eu não sei se eu vou expor os meus amigos, mas eu acho que eles não vão ouvir esse episódio. Então, por exemplo, uma dessas pessoas que estava disputando a vaga, na parte em que ela tinha que projetar a voz para o sistema reconhecer e transcrever o que ela estava falando, ela não conseguiu, porque ela não falava com a intensidade suficiente para o sistema reconhecer. E eu sabia que isso era preciso e eu vinha treinando isso para falar um pouco mais para fora, que é uma dificuldade que eu ainda tenho, mas eu melhorei já naquele período. E o outro amigo já era a questão da memória. Então, por exemplo, ele ouvia o retorno e não conseguia fazer a locução porque ele estava se confundindo um pouco assim. Então, ele teve essa dificuldade e eu já vinha treinando isso. Eu repetia tudo aquilo que eu ouvia, fui fazendo os exercícios e naquele período também era mais complicado porque, como eu falei, era a pandemia. Então, o repórter ia falando com máscara. Então, já era difícil da gente ouvir. Então, precisava muito treinar para poder escutar sem ter a leitura labial, que era algo que ajudava no nosso trabalho. E aí, então, na hora que eu fui fazer, eu já estava preparado para falar, preparado de memória, preparado para projetar a voz. E aí, quando foi de outra função, que era para digitar, eu também já estava bem adiantado, porque eu já tinha esse contato com informática. E ainda no dia do teste, eu acordei mais cedo, eu fui treinar a digitação, então estava uma fera no teclado. E o que acontece? Isso foi por conta da antecipação e do preparo que eu fiz para esse momento. Isso envolve no geral, só na nossa vida, para a gente não ser pego de surpresa, a gente precisa se antecipar. Então, por exemplo, se eu quero uma vaga no mercado de trabalho, eu tenho que me antecipar. O que eu preciso? Melhorar o meu currículo? Então, vou ir atrás disso. Vou trabalhar a minha imagem pessoal, vou fazer algum curso de capacitação, vou pegar dicas de como se comportar numa entrevista. Eu vou me antecipando para quando pegarem meu currículo e me chamarem para uma entrevista, eu não ser pego de surpresa. Não precisar me preocupar com a bagunça que está a minha vida profissional. Então, isso é importante também para a nossa vida como adulto, né? Não só falando sobre a nossa casa, mas a preparação, ela envolve tudo aquilo que a gente vai viver, vai fazer. Outra coisa que é importante, por exemplo, é quando a pessoa vai morar sozinha. Se tu, de uma hora para outra, precisar morar só, talvez tu não tenha como fazer isso. Mas se tu pensar a longo prazo, por exemplo, tu é solteiro, hoje em dia tu mora com os pais ou mora com alguém, e aí tu pretende morar sozinho algum dia. Então o que tu pode fazer hoje? Ir te preparando, tendo habilidades domésticas que tu vai precisar quando tu estiver morando sozinho. Cuidar de uma casa, cuidar de roupa, cuidar de alimentação, coisas que tu vai inevitavelmente precisar saber fazer. Cuidar da vida financeira. Então tudo isso é uma forma de tu te programar para quando chegar o momento tu não penar tanto. Uma das maiores mudanças que eu percebo que tem na vida das pessoas é quando elas se tornam pais e mães. Porque é uma mudança radical, né? E muitas das vezes a pessoa consegue se programar para isso. Consegue planejar o filho, planejar como que vai ser o quarto dele, como que vai ser a vida profissional, como que vai ser durante o resguardo. Mas muitas das vezes não, muitas das vezes só vem a notícia, tô grávida, e aí a pessoa vai ter que, de uma hora para outra, organizar toda a vida. Então o filho vai nascer e vai pegar, de certa forma, uma bagunça, numa casa, num casal, numa família, muitas das vezes nem tem um relacionamento fixo, né, entre os pais, aconteceu só, digamos assim, sem planejamento mesmo, e isso tudo vai afetar a vida dessas pessoas. Então, se a pessoa puder, antes de acontecer, se programar, isso vai facilitar muito para ela. E é sobre relacionamentos que eu queria também trazer um ponto alto assim do episódio, porque quando a gente fala sobre essa bagunça na nossa vida, um dos maiores ambientes que fica bagunçado com frequência, eu acredito que é a nossa mente, porque existe uma instabilidade, uma vulnerabilidade emocional, psicológica das pessoas que é afetada por várias questões, né? Vida profissional, vida financeira, vida familiar, vida social.
tudo isso pode ocasionar uma bagunça dentro da nossa mente. Então, se a gente está com a mente bagunçada, é como se a gente estivesse com a nossa casa bagunçada e alguém sendo recebido como uma visita na nossa casa, é quando alguém chega para se relacionar com a gente e se depara com esse cenário de bagunça, de caos. Então, relacionamento no geral, né? Seja um relacionamento amoroso, seja relacionamentos de trabalho, seja esse relacionamento de ter um filho chegando na tua vida, tudo isso requer um pouco de organização para receber essas pessoas. E esse episódio ele veio justamente por conta disso que eu vim pensando na minha vida em relação a essa organização para se relacionar. Eu vou me expor um pouco agora, né? Como que eu uso também esse podcast um pouco como terapia. E aí, no ano passado eu conheci assim, enxerguei uma pessoa, né? A gente convive no mesmo ambiente e essa pessoa me atraiu bastante por conta de algumas questões que eu percebi e eu vi que preenchia meio que um checklist para alguém que eu acho que seria legal de se relacionar. Só que eu percebi que a minha casa não estava, falando da minha mente, né? Não estava pronta para receber visita. Então, o que que aconteceu? A partir daquele momento, eu comecei a me organizar para receber essa visita. Mesmo que eu não tenha nenhum tipo de agenda, nenhum tipo de convite, a pessoa talvez nem saiba que eu estou organizando a casa para quando ela chegar, se um dia ela vier. Mas, inevitavelmente, ela já começou a mudar a minha vida. Então, eu vim organizando algumas coisas porque o tipo de relacionamento que eu prevejo com ela, ele precisa ter esse cuidado. Coisas que eu vinha há muito tempo negligenciando, eu percebi que eu precisava cuidar, porque seria muita irresponsabilidade eu permitir que alguém entrasse na minha vida, entrasse na minha casa, né, com a bagunça que estava. E isso já me fez amadurecer bastante, me fez organizar algumas coisas, tanto como eu falei, né, questão de baguncinhas, que são coisas menores de organização, quanto coisas maiores, né, as bagunçonas, coisas que precisam de reformas. Eu venho trabalhando já na minha vida para se essa pessoa chegar, realmente ela encontrar um cenário confortável, ou pelo menos aceitável de estar. E mesmo que ela não chegue, eu já estou feliz pelo resultado que esse desejo, né, tipo essa intencionalidade resultou, porque querendo ou não a casa já está sendo arrumada, mesmo que ela não venha. E isso me fez perceber que realmente a gente precisa estar preparado, antecipado, porque a gente não sabe quando é que as coisas vão acontecer, quando é que pessoas vão chegar na nossa vida, quando que oportunidades vão bater na nossa porta e a gente precisa estar o máximo possível preparado para tudo, para não ser pego de surpresa, para não ficar constrangido diante daquilo que as pessoas e as ocasiões vão encontrar. E no geral, assim, eu acho que só tem uma pessoa com quem a gente não precisa se preocupar com bagunça, se preocupar em como que a nossa casa, a nossa vida está, porque ela conhece a nossa vida, né? Que é justamente Deus. Deus, ele conhece a nossa vida melhor do que a gente mesmo. Tanto que muitas das vezes ele aponta questões que a gente precisa arrumar na nossa casa que a gente não tinha parado para perceber. Muitas das vezes a gente passa desapercebido no dia a dia morando nessa casa que somos e a gente não percebe coisas que ele nos mostra. E independente disso, Deus, quando ele entra na nossa vida, por mais que a gente corra para tirar os panos que estão jogados pelo chão, ele conhece tudo, porque de certa forma ele que construiu essa casa. Ele sabe o que tem em cada canto. Então é alguém que a gente não precisa ter esse pudor. Muito pelo contrário. Eu passei um período em que eu pedi para Deus sair um pouco dessa casa, né, que eu sou. E mesmo assim eu percebia que de vez em quando eu dava para ver que ele tinha mexido em uma mobília, que ele tinha arrumado uma coisa aqui, uma coisa ali, tinha tirado algumas coisas de dentro da casa, mesmo de certa forma eu impedindo o acesso dele à casa.
Mas como é dele, ele tem a chave, então eu percebia que ele vinha trabalhando naquilo. E quando eu convidei ele para voltar e, e conviver novamente dentro da casa, eu percebi que realmente não tinha muitos mistérios, não tinha muitas coisas que eu precisava esconder dele. A bagunça, ela era familiar para ele também, porque ele já conhecia a casa, independente de eu achar que não. E quando Deus entra na nossa vida, não tem como a gente dizer, não repara a bagunça, porque ele conhece o estado da casa. Então, para ele a gente não precisa ter essa preocupação. E mesmo que tu queira arrumar essa casa para ele chegar e habitar, muitas das vezes ele mesmo quer te ajudar a arrumar. Ele pode te ajudar a mexer tanto nas questões pequenas, que são de organização, que tu poderia fazer sozinho, mas principalmente nessas questões das bagunçonas, que são coisas que precisam de reforma, precisa quebrar uma parede, que precisa trocar um telhado, que precisa mexer em toda uma tubulação, uma fiação. Essas coisas maiores da nossa vida, ele quer e pode nos ajudar a arrumar isso. Então a gente não precisa ter essa vergonha. Mas no geral da nossa vida, seria sempre importante a gente ter essa percepção de como que a gente está e o que pode acontecer lá na frente de oportunidade, de pessoas chegando e como que a bagunça que a gente tem vivido, na bagunça que a gente tem vivido, como que isso vai nos afetar quando a gente tiver exposto isso para outras pessoas, para outras circunstâncias. Então, sempre se antecipar, sempre buscar, não só porque a gente precisa se preocupar com o que o outro vai pensar de nós, mas porque o que o outro está vendo é um reflexo do que a gente está sendo. Por mais que não seja o que a gente realmente é, de fato é, mas naquele momento é o que a gente tá sendo. Então, se isso é relevante para a gente precisa correr atrás. E não precisa se preocupar em querer fazer tudo o que é preciso de uma só vez, porque às vezes não vai dar certo, a gente não tem a capacidade de fazer isso, mas tem que começar por algum lugar, começar aos poucos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico. Esse final de semana agora foi o final de semana de Páscoa, então teve feriado, né? Tipo, Sexta-feira Santa, Tiradentes, então tive bastante dias em casa de folga do trabalho, graças a Deus. E aí também eu tive bastante compromisso esses dias. Eu saí bastante, tive compromissos na igreja, outras coisas. E aí não tive tempo de parar tanto em casa. Mas também eu tinha que aproveitar esses dias para resolver muitas coisas. E aí domingo eu fui arrumar o quarto. E aí eu comecei a arrumar e eu percebi que não era tempo de eu terminar toda a faxina porque eu ia precisar sair. O que que eu fiz? Eu falei, então vou adiantar. E aí eu arrumei roupa, lavei roupa, fiz outras coisas. E aí em outro momento, quando eu tive mais tempo, eu cheguei em casa de novo e aí eu terminei a faxina. Que aí eu fui trocar roupa de cama, eu fui varrer, limpar tudo o que ficou ainda pendente. Então, por mais que eu não consegui resolver a bagunça do quarto que estava sendo preciso naquele momento, eu adiantei o que estava ao meu alcance. E na nossa vida é assim, por mais que tem coisas que tu não consiga resolver como tu gostaria, na hora, tudo de uma única vez, vai fazendo aos poucos. Tenta focar em algo que tu acha que é mais urgente ou que pode trazer mais consequências, até mesmo aquilo que vai atrapalhar a tua convivência no dia a dia. Então, arruma aquilo que é mais necessário, mais urgente, e o resto que pode demandar, sei lá, uma reforma, algo maior, tu vai tratando aos poucos e quando tu vê, tua casa tá arrumada, tua casa tá reformada e a tua vida tá com as coisas tudo no lugar. Espero que vocês tenham entendido esse paralelo entre a nossa casa física e a nossa vida, porque esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez e a gente se encontra no futuro.